Olá, pessoal, preparados para mais uma aula? Na semana passada, nós vimos os tipos de discurso. Nós vimos o discurso direto e o discurso indireto. Eu comentei com vocês que existe um outro tipo de discurso, mas que nós não íamos ver ainda, tá certo? Então, existe mais um, mas a gente ainda não vai vê-lo agora. Então, nós vimos que o discurso direto é aquele em que o narrador passa a voz para o personagem. E o personagem, então, fala livremente dentro do texto. Isso é discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador reproduz a fala do personagem, ou seja, o narrador fala o que o personagem disse, tá certo? Então, no discurso direto, tem alguém que está falando além do narrador. O próprio personagem fala. No discurso indireto, apenas o narrador fala. Ele fala a vez dele e fala a vez do personagem, tá bom? Para efeito de texto, para o efeito no texto, o discurso direto transmite mais dinamismo, mais movimento e também sentimentos. Por quê? Porque ele reproduz a emoção do personagem, ele reproduz a empolgação ou a tristeza, a maneira como o personagem está se sentindo. Já o discurso indireto, ele não reproduz essa parte. Ele simplesmente conta o fato, ele diz o que aconteceu, ele pode até descrever como o personagem estava se sentindo, mas não tem o mesmo efeito, tá bom? Então, em termos de efeito, essa é a diferença entre os dois tipos de discurso. Discurso direto, mais dinâmico, mais emocional. Discurso indireto, mais parado, menos emocional. Na escrita, eles também têm diferenças. E nós vamos ver hoje dois sinais de pontuação que são utilizados no discurso direto, na hora que a gente escreve, tá certo? Então, na fala, obviamente, nós não precisamos utilizar sinais de pontuação. Por quê? A entonação da nossa voz e as pausas que nós fazemos já fazem esse papel. Então, qual é a importância dos sinais de pontuação, no geral? Então, em geral, eles representam pausas na fala, certo? Que é o caso do ponto, da vírgula, do ponto e vírgula. Eles representam uma pausa. A pessoa sabe que ali se encerrou uma ideia, ou que ali tem uma ideia que está em suspenso. Então, a gente utiliza o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula nesses casos. Ou também para apontar entonação, mudanças de entonação. Quando você afirma uma coisa, a entonação é uma. Quando você pergunta, é outra. Quando você se admira, é outra, tá certo? Então, quais são os pontos que dão essa ideia de entonação? O caso do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo, tá certo? Então, uma coisa é eu dizer assim: você já viu tudo que precisava. A outra coisa é eu dizer: você já viu tudo que precisava? Viram a diferença da entonação? Então, na fala, a nossa voz, as nossas pausas já indicam o que a gente está querendo dizer. Na escrita, isso não acontece. Então, eu posso escrever as mesmas palavras, organizar a frase do mesmo jeito, mas você não vai ter como saber se estou perguntando, afirmando ou se eu estou admirada, espantada. Por quê? Porque na escrita, então, eu preciso utilizar sinais que indiquem isso. Aí está a utilidade dos sinais de pontuação, tá certo? Nós vamos ver aqui que, além da pausa na fala e entonação, eles também reproduzem emoções, intenções e anseios, tá certo? Puxa vida. Então, utiliza o que aí? Uma exclamação. Que legal! Exclamação. Você viu? Exclamação e interrogação. Então, sinais de pontuação nos ajudam nesse sentido, tá certo? Por que nós vamos ver o travessão e os dois pontos? Porque como nós começamos a falar de discurso, o travessão e os dois pontos são fundamentais na reprodução escrita do discurso direto, tá certo? Então, o travessão, ele é utilizado
tanto no início da fala de um personagem, da fala de alguém, quando nós utilizamos o discurso direto, como ele também é utilizado para substituir a vírgula ou os parênteses em orações, tá certo? Então, quando eu faço a intercalação de uma oração, eu posso usar parêntese, vírgula ou travessão. Nós vamos ver o travessão, mais especificamente, no discurso direto. Então, no discurso direto, o que ele faz? Ele indica quando começa a fala de uma personagem. Ou seja, ele vem lá no comecinho da linha, tá certo? E sempre que eu mudo de interlocutor, ou seja, sempre que eu troco a pessoa que está falando, eu tenho que utilizar um travessão. Muitas pessoas confundem travessão e parágrafo. Parágrafo é o espaço que eu dou entre a margem e o começo do texto. Travessão é esse traço aqui, ó, que está em amarelo aí na tela, ao lado da palavra travessão. Então, quando eu inicio a fala de um personagem, eu preciso deixar o parágrafo, que é o espaço, e depois desse espaço eu coloco o travessão, tá certo? Por isso que às vezes as pessoas confundem as duas coisas. Então, sempre que se inicia a fala de alguém, eu não posso começar essa fala com travessão ao lado da margem. Eu preciso afastar, ou seja, deixar o parágrafo e aí então colocar o travessão, tá? Então, no discurso direto, o travessão indica quando começa a fala de uma personagem, quando há mudança de interlocutores e quando há mudança para o narrador através de um verbo de elocução. Verbo de elocução também é conhecido como verbo dicende. Vocês vão ver isso em outros lugares escrito dessa maneira. O que são esses verbos? São aqueles que anunciam a fala, como o verbo dizer, perguntar, responder, comentar, afirmar, certo? Então, esses verbos, eles anunciam a fala do personagem. Por exemplo, Maria disse, certo? Eu estou anunciando agora o que ela vai dizer. É um verbo de elocução. João perguntou. Agora eu vou dizer qual foi a pergunta do João. É um verbo de elocução, certo? Então, os verbos de locução, eles anunciam o discurso. Eles avisam que alguém vai falar. É isso, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Que horas são, por favor? Vejam, é a fala de alguém. Começou com o quê? Com um travessão, tá certo? Vejam, tem um travessão antes da fala. Depois da fala, eu tenho outro travessão. Por quê? Então, voltando aqui, porque eu mudei do personagem para o narrador novamente. Ó, que horas são, por favor? Perguntou o desconhecido. Aí a pessoa que vai responder é outra. Então eu utilizo o quê? Outro travessão. Eu tenho que ir para outra linha, começar outro parágrafo, colocar o travessão e escrever a fala da pessoa. São 11 horas. Respondeu a senhora. Eu coloquei outro travessão na mesma linha, certo? O travessão que eu coloco na mesma linha é o que anuncia a fala do narrador novamente. E aí o desconhecido responde: obrigado. Vejam, é uma palavrinha só, mas eu preciso ir para outra linha, iniciar o parágrafo, colocar travessão, tá? Notem que aí nós temos duas pessoas falando. Nós temos um desconhecido e uma senhora, certo? E cada vez que alterna a fala deles, nós temos aí então o uso do travessão. Toda vez que volta para a fala do narrador, nós temos o uso do travessão, tá certo? Vamos agora para os dois pontos. Então, os dois pontos, eles fazem o quê? Então, eles são utilizados só no discurso direto? Não, mas geralmente eles são utilizados antes de uma explicação ou esclarecimento, após vocativos, que nós vamos ver mais adiante, em sínteses ou resumos, em citações ou falas do discurso direto, enumerações, exemplos, dentre outros.
tá certo? Então, nós vamos também olhar o uso dos dois pontos no discurso direto, tá? Vejam aí o exemplo. Após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu. O que tem logo depois aí do respondeu? Dois pontos. Então, os dois pontos, eles anunciam a fala do personagem. Ele vem sempre depois do verbo de elocução, como nós já vimos anteriormente. O que é o verbo de elocução? É aquele que avisa o que alguém vai falar. Então, José respondeu, dois pontos. Poderia ser José disse, dois pontos, certo? Ou poderia dizer assim, a professora perguntou, dois pontos. Os alunos responderam, dois pontos. Meu amigo disse, dois pontos, certo? Então, quando o personagem vai falar em seguida, a pontuação utilizada pelo narrador no final da fala dele são os dois pontos. O narrador está falando aí, ó. Após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu. Agora o José vai falar. Então, dois pontos, eu vou para outra linha, certo? Deixo o espaço, que é o parágrafo, coloco o travessão e aí eu escrevo a fala do José. Não estou preparado para a prova. Vamos supor que essa conversa continue. E agora a professora vai falar com José. Tenha calma, José. Eu vou fazer como isso aí, gente? Eu vou para outra linha, deixo o parágrafo, coloco o travessão e escrevo a fala da professora. Tenha calma, José. Ponto. Aí o narrador vai entrar na história. Eu vou para outra linha, parágrafo sem travessão, porque antes da fala do narrador não se usa travessão, tá certo? Mas José ainda não estava à vontade, então ele pediu. E agora o José vai falar. O que eu tenho que colocar no final? E então ele pediu, dois pontos. Vou para outra linha, deixo o parágrafo, travessão. Por favor, me deixe ir embora? Interrogação, certo? Então, antes da fala do narrador, eu só uso o personagem quando é na mesma linha, tá certo? Como nesse exemplo, ó. Respondeu a senhora. O narrador tá falando na mesma linha logo depois da fala do personagem. Aí eu utilizo o travessão na mesma linha antes da fala do narrador. Quando o narrador começa o parágrafo, aí, que é o caso desse exemplo aqui, ó, após ouvir, não utiliza-se travessão antes da fala dele, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom?